Mas se ainda consegue Não, acessar? não tenho mais, não tenho mais. Ah, Não, não tenho mais, ao menos com carinho, não. Excluí essa página faz um bom tempo, porque já estava já parada, né? E se ficar muito tempo parado, o próprio Facebook também fica toda hora mandando alguma coisa, ou então manda excluir, ou então eles mesmos excluem, porque tem que estar alimentando ali aquela página. E quando eu comecei, depois de um tempo, nós deixamos de dar aula apenas de literatura, a gente passou a dar aula de língua portuguesa. Então, a temática, a metodologia, a forma ficou um pouco diferenciada e não deu mais para poder alimentar essa página. Né? Aí eu tive que excluí-la. perfeito, perfeito. Aline, agora voltando aí para as obras literárias, né? Ivan, um conto para chorar. Ele tem base real? Pode contar um pouquinho para a gente? O Ivan, um conto para chorar, são aquelas histórias que eu ouvia muito de colegas, de conhecidos, dos próprios alunos, né? A questão de ser homoafetivo e que a família não aceita. E quando a família não aceita, né, exclui, fazendo com que aquele membro vá embora de casa, independente da idade que tenha, né? E com isso, eles indo embora de casa, pode acontecer muita coisa. Eu vi várias e várias histórias, né? Teve alguns que até não passaram por tantas atrocidades, mas muitos passaram por muitas atrocidades, né? Até a prostituição, porque não tinha uma outra forma de ganhar dinheiro, né? Até morar com uma outra pessoa, né? Dividir casa com uma outra pessoa, ser acolhido por uma outra família, né? E essas histórias começaram a me inquietar e eu resolvi escrever o livro do Ivan, Conto para Chorar, que é um personagem que ele é homoafetivo, né? Ele tem um padrasto, que o padrasto já percebe que ele é homoafetivo, então trata ele de uma forma diferenciada. A mãe, né, sabe que o filho é homoafetivo, mas finge que não sabe, né? E chega uma época, uma fase, né, que é a fase da adolescência, que é mais difícil ainda de se esconder, muitos acabam falando mesmo, ou então passam pela adolescência de uma forma muito difícil, muito complicada, né, de esconder isso. E ele, na adolescência, ele acaba falando, né, que ele é homoafetivo. E com isso ele é expulso de casa. Quando ele é expulso de casa, ele vai morar na rua, acontece algo muito sério com ele, que marca a vida dele, mas ele encontra uma pessoa para ajudá-lo. Só que ao encontrar essa pessoa que vai ajudá-lo, né, ele vai morar com ela, né, que é uma senhora, Dona Malha, que tem esse hábito mesmo de ajudar. Todas as pessoas que trabalham com a Dona Malha são pessoas que ela ajudou, que ela viu que precisava de ajuda, mas também que ela viu que se ela ajudasse também iria crescer, que ela exige isso, né, um desenvolvimento daqueles que trabalham para ela, né? E ela pede com que a pessoa conte, fale sobre a história dela. E o Ivan, ele sempre tenta, ele não consegue contar tudo para ela, ele não consegue contar exatamente o que marca a vida dele, ele não consegue contar para Dona Malha. Então a história ela fica toda nesse enredo, né? De que o Ivan vai contar ou se ele não vai contar. E se ele contou de um modo verdadeiro, exatamente como aconteceu a situação com ele, né? E a Dona Malha ajuda o Ivan a realizar o sonho dele. E o sonho dele é cuidar da beleza, porque ele sempre gostou muito de pentear o cabelo da mãe, né? De fazer penteados diferenciados,
né, no cabelo da mãe dele, de ver as roupas da mãe dele, de ver a forma como a mãe dele se maquia. Então, ele é ajudado dessa maneira. Mas a dona Malha quer porque quer saber por que ele foi parar na rua, o que aconteceu com ele na rua, por que ele fica daquele jeito, porque ele acaba tendo uma questão psicológica bem marcante com ele, e ele fica pensando o tempo inteiro naquilo que aconteceu com ele na rua, e tanto que isso impulsiona com que ele vá no lugar aonde tudo aconteceu, para ele reviver tudo aquilo, que ele sente a necessidade de reviver tudo aquilo, mesmo que tenha sido uma coisa pavorosa, ele tem essa necessidade de reviver tudo aquilo. E através de muitas coisas que ele vai fazendo, ela vai identificando algumas coisas que podem ter acontecido com o Ivan. Nossa, então, a história é bem baseada nisso aí. É um tema assim, bem complexo e você toca umas feridas assim, bem profundas, né? Tipo, e assim, só de curiosidade, sem spoiler, mas pelo que eu tô vendo, é um livro assim que segue um tom assim bem pessimista, no caso, né? Ou não? Ele segue um tom pessimista, né? E foi uma coragem minha, né? Na época eu não pensei nisso, não. Pensei mesmo em ter que retratar sobre essas questões, porque isso pode acontecer. Porque o que eu queria, o que eu quero, na verdade, passar com esse livro? É passar uma mensagem para a família. Porque naquele momento em que aquele membro ele está dizendo que ele é homoafetivo, ele não quer ser excluído. Ele quer, sim, que as pessoas da família possam respeitar a posição dele, sabe? E que ele se mantenha ali acolhido. A família tem que acolher e não excluir. Porque quando exclui, muita coisa acontece com esses jovens aí. Muita coisa. Muitos vão para a violência, parte para a violência, parte para a prostituição, acabam com o psicológico. Mas outros, mesmo passando por esse tipo de situação, conseguem uma transformação, né? Conseguem ter uma vitória, né? Conseguem, se tiver um apoio ali, né, de alguém, conseguem realmente se destacar em algo daquilo que eles mais queriam fazer na vida, né? E se tornam pessoas fáceis até de referência. Mas a grande maioria, né, até mesmo que a informação que chega para a gente, né, até tanto que a gente sabe, quando não é uma coisa muito boa, né, tem muitos casos assim de jovens mesmo que acabam morrendo, entendeu? Já ouvi falar, muitos acabaram morrendo, acabaram se matando, né? Acabaram indo para um tipo de situação bem, bem precária. Por quê? Porque a família não acolheu, não fez um acolhimento. E tem as questões também que já falam também das questões psicológicas também, que podem afetar também, fazendo com que aquele jovem ele tenha um determinado comportamento e passe a ter um outro tipo de comportamento, até negativo, sabe?